Olá, bora para mais um vídeo de reflexão. Esse vídeo de hoje pode ser que seja um pouco polêmico, mas eu te convido a assistir até o final, tirar suas conclusões depois que assistiu até o final, mas que as suas conclusões sejam baseadas no que a Bíblia diz, porque às vezes nós ouvimos e avaliamos mediante o que a gente pensa, e muitas das vezes o que a gente pensa pode nos levar a agir de forma errada, né? Então, o nosso pensamento, ele precisa estar pautado e voltado para o que a Bíblia diz, e aí a gente consegue caminhar melhor. Temos opiniões diferentes, mas é preciso conversar acerca do que a Bíblia diz, e às vezes falta muito isso em nós, na correria do dia a dia, de nós assentarmos com respeito e falar do que a Bíblia diz. Nós pensamos várias coisas, tem coisas que cada um pensa de maneira diferente e é aceitável, mas tem coisas que não dá eu esqueci a palavra, negociar. Não é bem essa palavra que eu diria, mas tem coisas que não dá para negociar, é o que a Bíblia diz e ponto final. Nós não temos que impor isso a outra pessoa, mas nós não podemos também omitir. Nós precisamos falar o que a Bíblia diz e cabe cada um de nós obedecer ou não. E nós vamos aprendendo no caminho. Não quer dizer que nós obedecemos tudo de imediato, nós estamos no caminho, nós estamos aprendendo dentro da palavra do Senhor. E às vezes a gente até ouve a palavra do Senhor, mas para aquele momento nós ainda não tivemos a mente transformada a ponto de entendermos o que o Senhor quer falar conosco e qual a nossa maneira de proceder. Por isso que estamos no caminho. Tem coisas que para um é mais fácil, para outros não é, mas não quer dizer que todos nós não devamos mudar no caminho. Nós precisamos ir abandonando as velhas práticas na maneira, de acordo com o que nós vamos aprendendo que é contrária à palavra do Senhor. Nós precisamos retroceder no comportamento e avançar fazendo a vontade do Senhor. Então, para a nossa reflexão nesse vídeo, vai ser Ezequiel capítulo 8, o versículo vai ser o 12. Porém, o título aqui do capítulo 8 diz assim: a casa do Senhor é profanada. E o versículo 12 diz assim: então ele me questionou, filho do homem, viste os que os líderes anciãos da nação de Israel estão fazendo em oculto nas trevas? Vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular? E eles ainda comentam: ora, o Senhor não nos vê, o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Então, eu li o capítulo 8 todo, mas o que eu tirei para ler aqui é o versículo 12, mas você que está assistindo esse vídeo, leia o capítulo 8 todo, estude, pesquise referências na Bíblia, que é muito importante nós crescermos no conhecimento do Senhor, não é verdade? Então, o que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo é que, estudando esse capítulo 8, algumas coisas me chamou a atenção para o nosso dia a dia, como está a nossa vida no dia a dia, né? Sobre os ídolos. E às vezes nós achamos que ídolos não pertencem a nós cristãos, que nós não somos idólatras, não é verdade? Só que quando a gente olha a palavra do Senhor, lá no versículo 1, vem falando da data que era, né? E que Deus toma Ezequiel em visão, ele leva Ezequiel a Jerusalém em visão, né? Dá uma visão para Ezequiel, mostrando como estava o povo lá em Jerusalém, porque Ezequiel nesse tempo, ele estava exilado junto com o povo na Babilônia. E Deus, ele toma Ezequiel em visão e mostra como estava o povo lá em Israel, lá em Jerusalém. E quando Deus manda que Ezequiel faça um buraco na parede para que ele veja o que os anciãos, as autoridades, né, os líderes espirituais estavam fazendo, achando que estava escondido, achando que ninguém estava vendo. Mas nós precisamos preocupar com o que o Senhor está vendo e Ele vê tudo. Às vezes nós até pensamos em esconder algo de alguém, mas não adianta, porque o Senhor nos conhece. Mesmo quando nós não falamos, mas Ele sabe de cada comportamento nosso. E é Ele, na verdade, quem verdadeiramente importa o nosso comportamento, porque a salvação vem dele. Nós não devemos
praticar nenhum escândalo, nós não devemos andar de maneira errada, porém, a salvação vem dele. Então, quando nós preocupamos em agradar ao Senhor, automaticamente nós vamos dar um bom testemunho. Mas voltando aqui. Então, o que o Senhor mostrou para Ezequiel? Como estava o povo de Deus? Não é um povo fora da casa do Senhor. Não é um povo ignorante acerca da palavra do Senhor. Eram líderes religiosos. Eram pessoas que estavam dentro do templo, porque a Bíblia diz que Deus ele leva Ezequiel em visão à porta. Eu anotei aqui. Ele foi transportado em espírito para Jerusalém, chegando ao portão norte do pátio interno do templo. Onde estava esse povo sendo idólatra? Era no templo, era na casa de Deus. E o que esse povo estava fazendo? Esse povo estava adorando outros ídolos. O primeiro versículo, quando Deus começa a falar para Ezequiel o que o povo estava fazendo, Ezequiel vê uma imagem de um ídolo no trono que causava ciúmes no próprio Deus. Olha que situação. O povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles foram capazes de colocar um Deus com D minúsculo no lugar do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E era uma imagem de escultura, de um ídolo que causava ciúmes no Senhor. E tem um versículo que o Senhor chega a dizer para Ezequiel: olha, esse comportamento vai fazer com que eu afaste do meu santo lugar. Ou seja, Deus ele não divide a sua glória. Ainda que um lugar foi levantado para a adoração do Senhor, mas se lá não se está adorando o verdadeiro Deus, ele não fica naquele lugar. A casa pode ter sido feita para ele, mas se ele não está sendo o centro ali, se ele não está sendo adorado ali, ele não vai ficar. Então nós podemos até reunir dizendo que é no nome do Senhor, mas se a nossa prática não condiz com o que nós falamos, o Senhor ele vai se distanciar. E o que eu estava pensando é que o Senhor ele mora em nós, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós praticarmos idolatria, ele vai se afastar de nós. E nós, sem perceber, nós vamos ficando fracos, porque o Senhor vai distanciar. E a nossa força vem dele. E que idolatria é essa? Qual idolatria o cristão ele pode cometer? Porque quando a gente fala de idolatria, a gente imagina uma imagem de um santo e a gente... Não. Muitas das vezes, ou na totalidade, porque o cristão, ele não adora imagens, não é assim? A gente não adora imagem. Mas o que tem sido prioridade na nossa vida? E eu anotei algumas coisas aqui para que nós possamos entender melhor, e aí que está um dos pontos que pode causar polêmica, mas eu te convido humildemente que reflita sobre essas palavras que serão faladas aqui, e você não precisa concordar de imediato, mas peça ao Espírito Santo, quando você estiver lendo a palavra, qual tem sido o seu comportamento. Eu tenho pedido ao Senhor para me mostrar qual tem sido o meu comportamento. E aqui falando sobre a idolatria, tem pessoas que adoram seus filhos, colocam seus filhos como um ídolo. Por quê? Nosso papel como mãe, como pai, é zelar pelos nossos filhos, é amar os nossos filhos, protegê-los, discipliná-los. Tudo isso é natural. Só que muitas das vezes nós vemos pessoas que idolatram os seus filhos e às vezes, quando perde um filho, fala: minha vida acabou, eu morri com o meu filho. Nesse momento eu estou dizendo que a minha vida é o meu filho e não o Senhor. Eu estou sendo idólatra do meu filho. É uma tristeza profunda? Eu perdi um neném de 13 dias. Eu acredito que a dor de quem perde uma criança maior, eu acredito assim, quanto mais tempo nós passamos com alguém que a gente ama, o sofrimento vai ser maior quando se perde. Mas isso não quer dizer que essa pessoa que nós amamos pode tomar o lugar do Senhor. Quem nós não podemos viver longe é do Senhor. E aí eu coloquei sobre algumas idolatrias. Filhos, comida, porque às vezes também nós colocamos toda a nossa adoração à comida. Nossa, eu preciso comer. Toda a nossa ansiedade nós colocamos ali, nós queremos acabar com todo o nosso problema, às vezes em alguma coisa que a gente gosta de comer e não ter limite, porque a gente pode comer de tudo, mas não precisa comer tudo. E aí às vezes por causa de problemas ou de seja qual for o motivo, a gente deposita toda a paz
num prato de comida que a gente gosta. Eu só sinto paz se eu comer tal coisa. Ali eu estou colocando o meu coração, ali é uma idolatria. Animais. Animais é uma coisa que está assim, fugindo de todo controle. Por quê? A pessoa gostar de animal, tá tudo bem. A pessoa cuidar bem de um animal, tá tudo bem. Até quem não gosta de animais tem o dever de cuidar. Para que uma pessoa vai judiar de um bicho? Não faz sentido. Só que quando nós olhamos, falo de bicho doméstico, gato, cachorro, essas coisas que tem em casa. Só que tá ficando uma coisa horrorosa. As pessoas não querem nem que mate os animais, sendo que Deus criou alguns animais para serem mortos para o nosso alimento. Outra coisa que eu disse que pode gerar polêmica, mas eu te convido a refletir sobre isso com muito amor que eu digo isso. Pessoas que estão chamando cachorro e gato de filho. Vem no papai, vem na mamãe. Para você que é cristão agora, que serve ao Senhor Jesus, tem o Senhor Jesus como tem o Senhor Deus como seu Deus, que te criou. Pensa comigo. A partir do momento que você diz que um cachorro é seu filho, quem você é na criação de Deus? O Senhor nos criou diferentes dos animais. O Senhor nos criou semelhantes a Ele. Em nenhum momento Ele vai dizer que animal é semelhante a Ele. Então, como nós podemos chamar ou dizer que um cachorro, que um gato é o nosso filho? Ou que quando nasce uma criança, diz o irmão mais velho vai chegar em casa, fala para esse bicho, para esse animal. Você percebe que estão idolatrando um bicho, colocando como um ser humano ou ser humano? Percebe que não é isso que agrada ao Senhor? Porque se eu somos imagem e semelhança de Deus, o ser humano, como eu posso me rebaixar um animal? Animal sempre será um animal. Eu vou cuidar bem, se eu gosto, se é para quem quer ter em casa, para quem quer cuidar, tá tudo bem. Vai dar a ração direitinho, vai ter a caminha lá, que tem muitas casinhas bonitinhas, caminhas. Não é disso que eu tô falando. Eu estou dizendo de chamar animal de filho, tratar como filho. Isso está errado biblicamente. Isso é uma idolatria. Isso é abominação ao Senhor. É sobre isso. Está faltando nós falarmos a verdade porque a gente não quer perder a amizade, porque a gente não quer aborrecer as outras pessoas. E como fica a palavra do Senhor? Deus precisou pegar Ezequiel e levar em visão, transportar em espírito para mostrar como o povo estava. E não é um qualquer povo, eram líderes, eram anciãos, aqueles que deveriam dar exemplo, estavam idólatras. E percebe que eu não estou me isentando de alguma coisa, que sempre nós vamos ter alguma coisa para mudar. Sempre nós vamos ter que deixar alguma coisa para trás. E aqui tem pessoas que são idólatras com um marido ou esposa. Que se ela me deixar, eu morro. Por quê? Quem é que é mais importante para nós? Nós devemos zelar pelo nosso casamento, devemos zelar pelos nossos filhos, devemos zelar pelos animais, para quem gosta de animais, sim. Tem gente que é idólatra ao trabalho. Se eu perder esse trabalho, eu morro. Não morre, não morre. Então, dentre essas coisas, tem muitas outras coisas, mas que eu deixei aqui, que é o que a gente lida mais no dia a dia, são os animais, a idolatria animal, a idolatria aos filhos, a comida, ao marido, esposa, ao trabalho. Tem tantas outras coisas, mas é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Quando o Senhor fala que a casa do Senhor está sendo profanada, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus vão se espelhar em nós. E como eu posso idolatrar um filho? Como eu posso idolatrar comida? Eu sou feliz só quando eu como. Como eu posso idolatrar o meu marido? Ou o homem idolatrar a esposa? Se eu perder, eu morro. É claro que se nós perdemos alguém que a gente ama, a gente vai sofrer. Só que isso não quer dizer que a gente morreu junto com a pessoa. Às vezes eu vejo mães que têm mais de um filho e um dos filhos morre. E a minha vida acabou agora. E os outros filhos? Ou ainda que você não tenha outro filho e perdeu. E a sua vida? A sua vida não acabou. Porque se tivesse acabado, o Senhor teria te levado. Então, assim, esse vídeo é para nossa reflexão. Se você que tem um animal em casa que gosta muito, mas você está chamando esse animal de filho, você está dizendo, vem na mamãe, vem no papai,
O que a Bíblia diz sobre isso? Não é o que você pensa ou o que eu penso, é sobre isso. Com muita humildade que eu falo. De quem você é semelhante? Esse bichinho de estimação que você tem em casa é semelhante de Deus? É semelhança de Deus? Não, não é. Você é semelhança. Quando você diz que você é pai de um pet, mãe de um pet, você se está rebaixando ao nível dessa criação, dessa criatura. Você está deixando de ser semelhante ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus vivo que te chamou para reinar com Ele. Então é sobre isso. Quando nós colocamos um prato de comida diante de nós e achamos que é aquilo que vai nos fazer felizes, nós estamos dizendo que nós somos ignorantes. Nós estamos dizendo sem palavras que a nossa felicidade está na comida e não no Deus Todo-Poderoso, que traz refrigério para a nossa alma. Para uma alma frita, para uma alma cansada, para uma pessoa que está ansiosa. É o Senhor quem tem resposta para todos os momentos em nossa vida. Então fica com essa palavra. Qual tem sido o seu ídolo? Quem tem sido o seu ídolo? É uma pessoa? É um objeto? Tem pessoas que adoram o carro. Deus me livre se alguém encostar no carro. Vamos zelar pelo carro, porque se riscar é você que tem que pagar. Se dá carona e alguém bate forte demais, se a borracha estragar é você que tem que pagar. Eu não estou falando que não devamos ter zelo pelas coisas, mas não adoração. Vai dar carona, ó, cuidado com a porta, bate devagar, porque se você está dando carona, você está fazendo favor para alguém. Então essa pessoa tem que ser educada. Mas dê carona, só avisa, bate devagar, quando for sair, abate devagar, porque tem pessoas realmente que acham que um carro é uma porteira e não sabe o preço que é para consertar. Não estou dizendo que devemos maltratar os animais de forma alguma, precisamos cuidar, né? Se a pessoa decide ter em casa, tem que dar ração, tem que dar água, tem que fazer a higiene do bichinho, mas não chame esse bichinho de seu filho, porque você é filho e filha de Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Não idolatre seu filho, adore ao Senhor Deus que te deu seu filho. Ele é o Todo-Poderoso. Então fico com essa reflexão. Essa reflexão ela é polêmica, mas não é para causar confusão, é para trazer esclarecimento da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.